E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre força elétrica. A questão diz o seguinte: duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes, e se encontram situados no vácuo separados uma da outra por uma distância x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma das esferas, tem-se que são, e aí a gente tem que definir. Bom, do que essa questão está falando, né? Ela está falando sobre a questão da atração e repulsão entre corpos carregados, né? Que é o que a gente chama de lei de Coulomb, que é justamente o que determina se a atração ou a repulsão vai ser intensa ou não entre os corpos, né? Mas vamos começar pelo seguinte, ó. A gente já entende que os corpos eles estão carregados com cargas de sinais iguais, tá? Então a gente já consegue deduzir uma coisa aqui. Olha só, temos duas esferas. Deixa eu tentar desenhar aqui só para representar duas esferas que estão carregadas e elas são idênticas. Deixa eu botar outra aqui. Perfeito. Se elas estão carregadas com cargas de sinais iguais, vamos supor aqui que as duas estejam negativa. Poderia ser positiva também, mas tanto faz. O que acontece? Pela lei lá de Dufay, que a gente aprende, quando a gente estuda essa questão das cargas, a gente sabe que vai ocorrer uma repulsão, então, entre elas, pelo fato de elas terem cargas de sinais iguais. Então, com isso, a gente já sabe que as cargas vão ter forças de sentidos opostos. Na verdade, mesmo que fosse atração, também seriam sentidos opostos, né? Então a gente já sabe que não tem como ser mesmo sentido. Então já tira a B e tira a D, né? Não tem como ser mesmo sentido sempre oposto. Tá, e a questão da força, né? A equação, quando a gente utiliza lá para calcular essa força, a equação da lei de Coulomb, diz que a força elétrica entre elas depende do K, que é a constante eletrostática, que depende do meio, né? Vezes o módulo da carga de uma vezes a carga da outra, vou botar aqui Qzão e Qzin, dividido pela distância entre elas, ao quadrado. A gente sabe que a distância entre elas, a questão me diz ali que é uma distância x, né? Então a gente tem uma distância x entre elas. É isso que a gente colocaria ali se fosse o número, né? Uma vai ter uma carga Qzão e uma carga Qzinho. A questão diz que as cargas não são de mesmo valor, são módulos diferentes. Não afeta muito isso, né, nessa análise. O que a gente tem que entender aqui? Independentemente das cargas terem valores diferentes, quando a gente utiliza essa equação, a gente está fazendo o produto entre elas. E o produto delas vai resultar numa força. Então essa força que a gente encontra, ela é a mesma para as duas cargas. Então as duas cargas elas vão estar se repelindo com a mesma força elétrica, né? No caso a mesma intensidade de força elétrica, apesar dos sentidos serem opostos, o módulo dessa força vai ser igual. Sempre, independentemente, se uma das cargas tiver 1000 vezes mais valor que a outra, ainda assim as forças vão ser iguais porque a gente utiliza as duas cargas em conjunto, né? O produto das duas cargas na hora de calcular. Então, olhando as alternativas, a resposta certa para essa questão é a alternativa A, que me diz o quê? Que elas vão ser iguais em módulo, essas forças, né? Que é o que a pergunta da questão está fazendo. Essas forças vão ser iguais em módulos e vão ter sentidos opostos. Resposta certa, alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!